Yuno Gazai cresceu em uma casa onde o amor era medido por silêncio, onde os pais sorriam, só para esconder os olhos vazios, onde abraços eram trocados por trancas, e as janelas estavam sempre fechadas, mesmo nos dias de sol, e ali, no silêncio abafado daquela prisão disfarçada de lar, Yuno aprendeu a lição mais cruel: se ninguém te ama por quem você é, então seja o que for preciso para ser amada. O amor é uma arma. Quando Yukiteru apareceu, ele não sabia, mas já tinha sido escolhido. Ele era o destino, o nome que ela gravaria no próprio corpo, a razão pela qual ela mataria ou morreria. Yuno não ama, ela consome, ela devora com olhos grandes e cheios de promessas, ela sorri com o mesmo rosto que usa para matar, porque para ela, amor e morte são a mesma coisa. Ela não quer um parceiro, ela quer uma prisão compartilhada, ela quer alguém que nunca vai embora, nem mesmo depois da morte. A deusa e o delírio, no jogo do diário do futuro. Yuno não busca poder, ela busca ficar no jogo, busca impedir que o mundo a abandone de novo, e se para isso ela precisar destruir tudo, ela destruirá. Mas o mais aterrorizante em Yuno não é a faca, não é o sangue, não são os corpos enterrados atrás da casa. É o sorriso sincero enquanto ela faz tudo isso, porque na mente dela, tudo tem um propósito puro: amar Yukiteru, salvar Yukiteru, ser tudo o que ele precisa, mesmo que ele peça para ser deixado em paz. O reflexo: você já amou alguém a ponto de se apagar por completo, a ponto de mentir, trair, matar ou morrer, só para não ficar sozinho. Yuno é o extremo da obsessão, mas é também o reflexo das pequenas obsessões que escondemos, porque todos nós já dissemos: eu faria qualquer coisa por você, mas ela fez, e quando você a vê sorrindo por trás do sangue, pergunte-se: é maluca? Guefeth era belo demais para este mundo, tão belo, que ninguém notava o quanto ele era perigoso. Seu olhar carregava promessas, mas escondia abismos. Ele não era um homem, era um sonho disfarçado de carne, um ideal envolto em voz mansa e olhos que não piscavam. E esse sonho, como todo sonho grande demais, teria que devorar a realidade. O filho das cinzas, ele nasceu sem nome, sem nobreza, sem ouro, só com uma visão: chegar ao topo. Não importava o preço, não importava quem sangrasse no caminho, ele seria rei ou morreria tentando. Mas Guefeth não morreu, pelo contrário, ele sobreviveu a tudo, e cada cicatriz que escondia sob a armadura era uma prece feita à sua ambição. A guerra não precisa de demônios, ele liderava como se fosse um enviado divino, e seus homens o seguiam com olhos brilhando, porque Guefeth dava sentido a seus sofrimentos, ele dava forma ao caos. Mas não se enganem, a guerra não precisa de monstros com chifres, só precisa de alguém, com um sonho maior do que qualquer limite humano. A queda que ele mesmo construiu, quando perdeu tudo, Guefeth não chorou, não gritou, não pediu ajuda, ele apenas esperou, e quando o destino finalmente sussurrou ao seu ouvido, ele aceitou o fim do homem. Aceitou sacrificar tudo e todos, mesmo os que o amavam, mesmo os que dariam a vida por ele, sem hesitar, porque para Guefeth, o sonho era mais sagrado que qualquer alma. E então, nasceu fé. Então, a sombra que se ergueu da luz, o anjo que virou demônio, porque acreditava que o fim justificava o céu em ruínas. O eclipse eterno, Guefeth não caiu, ele ascendeu, mas não como herói, não como salvador, ele se tornou o próprio destino, a força que destrói e reconstrói, e a verdade mais cruel é que ele ainda acredita ser o escolhido, acredita que o massacre foi um passo necessário, acredita que a dor alheia foi só o preço da grandeza. O espelho quebrado, Guefeth, é o que acontece quando um homem ama seu sonho mais do que ama qualquer pessoa. Ele é o reflexo mais sombrio da humanidade, a beleza que cega, a ambição que consome, a ascensão que custa a própria alma. Yeonhon não é apenas um vilão clássico, ele representa a ausência total de identidade, de moral, de sentido. Ele é o que sobra quando o ser humano é despido de tudo, até da própria humanidade. Desde o início, é sugerido que Yeonhon nasceu duas vezes: uma como uma criança comum, outra como uma entidade moldada por traumas impessoais, experiências clínicas e sistemas que tratavam crianças como ferramentas descartáveis. Isso transforma Yeonhon não em uma força do mal com propósito, mas em um espelho cruel da realidade humana, o monstro invisível. Yeonhon não age como um assassino comum,
Ele não grita, não se exalta, não mata por impulso, ele apenas faz com que as pessoas se destruam sozinhas. Seu poder está na manipulação, na linguagem, no olhar, e principalmente, no vazio absoluto que ele carrega por dentro. O terror de Eonron não está em o que ele faz, está em como ele não sente nada ao fazer. O espelho de todos, a narrativa reforça que o verdadeiro horror de Eonron não está em sua natureza, mas em como ele revela o que há dentro dos outros. Ele não impõe o mal, ele apenas o provoca. Ele é um teste, ao médico, testa a ética, à mãe, testa o amor. A criança, testa a inocência, a todos, oferece uma escolha, viver, ou cair no abismo, e a maioria cai, porque no fundo, as pessoas querem cair. O vazio, o tema recorrente, é o vazio existencial, e Eonron não deseja conquistar, dominar ou ser adorado, ele só quer uma coisa, estar presente no momento em que tudo desaparece, inclusive ele mesmo. Ele é a encarnação do niilismo perfeito sem propósito, sem redenção, sem Rei Ayanami não tem passado, não tem infância, não tem lembranças que pertençam a ela, mas ela tem algo mais terrível, um rosto que nunca muda, um rosto que guarda segredos, que ela mesma não entende, o reflexo de algo maior, e mais vazio do que qualquer humano pode suportar. A casca perfeita, ela caminha entre os outros como se estivesse aprendendo o que é viver, observa, respira, responde com palavras medidas, gestos quase fantasmas, mas no fundo, ela espera por algo, ela mesma não sabe o que, porque ela é apenas um espelho de vontades alheias. Gendo e Kari, Nerv, Yui, todos a olham, todos a usam, mas ninguém pergunta o que há dentro, talvez nem exista um dentro. A dor que não tem nome, Rei sangra, ela sente dor, ela morre, e ainda assim, retorna, mas o que significa morrer, se você é substituível? O que significa existir, se você não é único? Ela começa a perguntar, começa a ouvir o som do vazio dentro de si, e pela primeira vez, ela deseja ser mais do que função. O espelho quebrado, ela olha para o mundo com olhos que não julgam, mas há um momento em que ela hesita. Ela sente algo, talvez medo, talvez ternura, talvez o eco de uma humanidade que nunca foi realmente dela. Ela toca o próprio peito, como se buscasse um coração que só agora começou a bater.